Pessoal, o nosso tema, como eu falei, é um tema muito simples, certo? A gente vai trabalhar com análise por consumo. Então, qual que é a vantagem, né, de eu ter experiência, de eu ter informações em relação ao consumo? Eu tenho velocidade. Então, todo mundo sabe que hoje a gente tem muita concorrência, né? Pô, na minha cidade devem ter aí 3.000 técnicos, né, que fazem reparo de Apple. A cidade tem 2.700.000 habitantes, então tem muita gente. E a gente tem muita concorrência. Além disso, o cliente quer tempo. Então, não é porque, eu sei fazer um reparo, eu faço uma baseband, mas, pô, demorei meio dia para fazer uma baseband. Ou então, eu passei um dia todo para diagnosticar um defeito. Às vezes, um defeito simples. Porque você não seguiu um protocolo, né, uma sequência de diagnóstico. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que ter sequências, a gente tem que ter protocolos e a gente tem que ter informação e dados. E é isso que a gente vai trazer para vocês hoje, tá? Na primeira palestra de Leandro, ele falou sobre inicialização. E a gente vai falar sobre algo muito parecido, certo? Que são os consumos do aparelho. Não só a inicialização, não só as tensões, mas os consumos. Cada linha possui um consumo se ela estiver alterada. E a gente tem esses dados. É óbvio que isso não vale para tudo, mas vale para a maioria dos dispositivos. Isso me dá o quê? Agilidade. É uma coisa que a gente tem que buscar sempre. Não é só fazer um reparo complexo, postar lá no Instagram, mas você demorou um dia todo para fazer. Você tem que ter agilidade, porque a gente tem que ganhar dinheiro. A gente vive para isso. Mas a gente tem fama, tem status, mas a gente tem que pagar as contas, que é o que vale no final, né? Não adianta ter o status, não adianta ter fama, se você não consegue pagar as contas. Então, a gente tem que ter agilidade, tá? A gente vai usar aqui a ZXW, em conjunto com a Wunxin. Eu tive que formatar meu computador, e eu não estou conseguindo abrir o microfiche, tá? A ZXW, né, para quem não conhece, é um software onde eu tenho o mapeamento das placas, vi um arquivo bitmap, tá? E o microfiche vai ser o meu programa que eu uso para fazer a interpretação de um esquema elétrico. Não é leitura, porque se lê uma carta, um texto, então a gente tem que interpretar. Ok? Bom, primeiro, deixa eu ver como que faz para passar isso daqui. Tem que ligar isso daqui, velho. Passa aí, passa aí. Tem que fazer um treinamento. Tá passando não. Foi? Pessoal, a gente tem alteração nas linhas primárias, que é o mais simples. Quando a gente tem um consumo assim que a gente conecta a fonte. Não é isso? Pode haver alteração em uma linha secundária, quando a gente conecta o dispositivo na fonte? E tem consumo? Depende. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes a gente tem consumo onde? Quais são as linhas que a gente tem consumo para quem trabalha com iPhone? Assim que conecta na fonte. PP bate VCC, que é a linha onde está conectada a bateria, correto? E aí a gente gera a linha PP VCC main que sai do Tigris, ok? Vai vir para cá. Tem alguma outra linha? A gente está trabalhando com o iPhone 7. Tem alguma outra linha? Assim que eu conecto o dispositivo na fonte, eu já tenho duas tensões. Tem mais alguma tensão? Tem a PP1V8, que está lá no Power. Não é isso? Para que eu consiga inicializar o dispositivo, o PMU tem que estar jogando 1.8 volts lá no Power. Tenho mais alguma tensão? A gente tem PPVDD Bust. Alguém lembra aqui de PPVDD Bust? Atenção, PPVDD Bust é fornecida por esse componente aqui, o U2301, tá? E a gente tem essa tensão PPVDD Bust. Essa é uma linha principal.
Se ela não estiver presente, o dispositivo simplesmente não vai ligar. Ah, mas eu tenho PPVDD-main. Se eu tenho PPVDD-main, obviamente eu tenho PP-VCC, mas se eu não tenho VDD Burst, o aparelho não liga. Tá? E a gente vai inicializar com esse cara. Vamos vir aqui, copiar seu código de identificação. E vamos vir aqui no esquema elétrico. E aí no esquema elétrico nós temos o burst. Tá? O que é o burst? O burst é um conversor CC-CC, é um conversor que converte corrente contínua para corrente contínua, elevador de tensão, certo? Para quem já fez algum curso de eletrônica, vai saber que o burst tem a tensão de saída igual ou maior do que a tensão de entrada. Então o que ele faz? Aumenta a tensão. Mas não obrigatoriamente, sempre ele vai aumentar a tensão. Eu digo que sempre que você abre um esquema elétrico, se você se atentar a todas as informações, você vai aprender muita coisa. O esquema elétrico está em inglês, mas você vai, copia, põe lá no Google Tradutor, e você vai saber o que está escrito ali. Aqui, no Burst, nós temos a linha PPVDD-main. Então quer dizer o quê? Que o Burst é alimentado pela linha PPVDD-main. E aqui nós temos as entradas, né, VIN, e aqui nós temos 2 terminais SW. Sempre que você pega um esquema elétrico, independentemente de qual seja o dispositivo, e você tem um indutor conectado a uma linha SW, muito provavelmente aquele dispositivo será um elevador de tensão. Aquele circuito vai elevar a tensão. Então a gente eleva a tensão aqui no Burst, a gente eleva a tensão lá no Chestnut, que é o driver de alimentação da tela, a gente eleva a tensão no Mesa Burst, que é quem alimenta a biometria, a gente eleva a tensão nos amplificadores de áudio, tá? Então sempre na entrada desse dispositivo, a gente vai ter um indutor conectado a uma linha SW. O que significa SW? Significa switch, que é a chave. Então ali a gente tem uma modulação, a gente tem um chaveamento, que muita gente fala switchar. Eu não gosto de falar switchar, porque aí eu vou estar hackeando o inglês. Então é modular, correto, termo correto. Tá? E aqui nós temos VDD Burst, que é a saída. Entra VCC main e sai VDD Burst. Se você pega um multímetro e faz a medição de VDD Burst, você vai ter a tensão igual à da linha VCC main ou VDD main. Você vai ter a mesma tensão, certo? Principalmente quando o dispositivo estiver desligado. E aqui a gente tem uma informação. Alguém fala inglês aqui? Alguém? Só fala inglês, né? Só a palavra mesmo. Pessoal, aí a gente tem WIN, VDD. Eu não vou falar inglês porque eu não vou passar vergonha. Mas aqui, traduzindo isso para vocês entenderem, isso significa basicamente isso. Quando a tensão VDD main for menor que 3.4 volts, o burst eleva para 3.4 volts. Postei um vídeo no meu Instagram há pouco tempo, com 2 multímetros, fazendo a medição de VDD main e VDD burst. E lá podia-se notar que VDD burst permanecia instável, enquanto o VDD main chegava a 3.2 a 3.3 volts, certo? Aí fica a dúvida, quem VDD burst alimenta? Para onde que VDD burst vai, afinal? Se nós viermos aqui nas EXW, a gente vai ver que a saída de VDD Burst, a linha VDD Burst vai para o U1801, que é o nosso PMU, U3101, BBPMU e Mesa Burst, que é quem alimenta a biometria. Beleza. Se eu não tiver essa tensão, o que acontece com o dispositivo? Alguém sabe?
Alguém já pegou uma falha assim? Levanta a mão, quem já pegou a falha? Você já pegou? Olha o Leandro aí, pô. Esse cara apareceu. Pô, não tinha te visto aí. Vem cá, cara. Então, o que acontece? O que acontece se eu não tiver VDD Bust? O aparelho não liga. Mas por que ele não liga? Porque ele alimenta o PMU e ele é responsável por alguns LDOs, né? Que o Leandro falou até no primeiro dia, né, que são os reguladores de tensão. LDO significa Low Dropout, que é baixa queda de tensão na saída, né, que são dispositivos usados para alimentar cargas de baixa potência, de baixa corrente. Diferente lá da nossa arquitetura dos buck, onde eu preciso de uma alta corrente, né? Se nós viermos aqui no esquema elétrico e procurarmos o U1801, e se nós viermos aqui nos LDOs, tá? Aqui nós temos os buck. Se nós viermos aqui nos LDOs, à esquerda a gente vai ter a linha VDD Bust. E aí, VDD Bust alimenta VDD LDO1, não é isso? LDO 317, VDD LDO5, VDD Bypass, VDD LDO 78 e VDD LDO 11 e 13, tá? Se nós viermos aqui, a gente vai encontrar PP 3V3 USB, a gente vai encontrar no VLDO 5 PP 3V0 NAND, e não vai ter tensão na LAND. Porque se eu não tenho a entrada, eu não tenho a saída. Eu não vou abaixar a tensão. O LDO não vai funcionar. E aí, quando você conecta na fonte, o aparelho vai ligar e vai mostrar o consumo como se o dispositivo estivesse sem NAND, que é de aproximadamente 60 mA. E lá ele vai travar, porque o dispositivo não vai inicializar, porque ele precisa do sistema, né? Aí o que é que você vai fazer? Quando você pega um aparelho que trava com 60 mA, o que é que você faz? Você conecta no computador, né? O aparelho está em DFU. Só que quando você conecta no computador, o aparelho não reconhece. Por que ele não reconhece? Se só está faltando a alimentação da NAND. Se nós viermos aqui, a gente vai ver, ó, PP3.0, Tristar, Antiprox, VLDO7. Olha aí. LDO7, VDD Bust. Então, se eu não tenho VDD Bust, eu não tenho nem a alimentação da NAND, nem a alimentação do Tristar. O Tristar vai funcionar? Se não tem alimentação, não funciona. Se o Tristar não funciona, vai reconhecer no computador? Não. Quais são as principais causas para que a gente tenha esse erro? Eu acredito que nem as principais. A principal é solda fria nesse indutor, né, que é o L2301. Se nós viermos aqui no Bust novamente, a gente vai ver que o L2301 nada mais é do que o indutor que a gente utiliza para modular e elevar a tensão. Se eu tenho solda fria nesse indutor, logo eu não terei saída em VDD Bust. O aparelho cai, deu solda fria no indutor. Travou em 60 mA. Conectou lá no PC, não reconheceu. E aí, o que é que você vai fazer? O que é que se faz, Leandro? Vai medir. Por quê? Se você não medir, você não sabe o que fazer. Então, o segredo é só medir. É você reconhecer o circuito e medir, né? E é isso que a gente faz nos nossos treinamentos. A gente tenta facilitar para que vocês reconheçam o circuito.
A solução aí, novamente, é soldar o componente, né? Remover, fazer a medição. Você faz a medição, não tem VDD Bus, você vai lá no CI. CI está ok? Você vai no indutor. Acabou. Né? Outro problema muito comum, digo por experiência, é de o camarada ir lá fazer sua baseband, né? Fazer de qualquer jeito. Porque no início, quando você vai fazer, você tem que ter paciência. Para qualquer coisa, você tem que ter paciência. E o camarada vai fazer lá de qualquer jeito, a sua primeira baseband, limpa, arranha a placa toda, mas não mata o aparelho. Limpa, remove a baseband e mete uma solda fria nesse indutor aí. Aí o que que o cara vai achar? Ele fez baseband, removeu, foi lá, ligou no PC, mas está com solda fria o indutor. A propósito, ligou na fonte, deu 60 mA, ligou no PC, não reconheceu. O que o cara vai pensar? Matei a placa. Se fudeu. Né? E aí, o cara não sabe medir, não tem o costume de medir. E aí, já era. Ele vai fazer o quê? Vai levar para outra pessoa, o cara vai cobrar bem mais caro, vai consertar o aparelho. Aí você fica no prejuízo. Isso, se você conseguir alguém que conserte, né? Vai que você está numa cidade que tem poucos habitantes ou não tem técnicos, e aí? Você vai mandar para São Paulo? A propósito, tem alguém do Nordeste aqui? Muito bem. Então é muito importante, tá? Sempre que você vai fazer um reparo, principalmente quando você está iniciando, faz lá o reparo. Se você tem qualquer problema, você fica naquela região que você fez o reparo. Você não vai mexer em outra coisa, você não vai fazer CPU, você vai ter que medir, tá? Você vai medir a inicialização, né? Que é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. Se você não mede a inicialização, se você não sabe como o dispositivo inicializa, como que você vai consertar o aparelho que não liga? Tudo a gente tem que trabalhar com bloco, né? A gente tem, para inicialização, Tigres, né? PMU, CPU e NAND. Se a gente tem um problema em qualquer um desses dispositivos, o aparelho não liga. Então isso é um bloco. Beleza, o aparelho está ligando, da imagem é outra coisa. Você não vai mexer na CPU. Então a gente tem que separar isso aos poucos. Antes, no começo, quando eu comecei a dar treinamento, eu começava com circuito de carregamento. Depois eu passava para o PMU. Hoje não, eu nem falo do Tigres. Só falo que entra VCC, PP bate VCC, sai VCC main e vai para o PMU. E depois que eu falo de carregamento. Porque o aluno tem que aprender isso primeiro. É a primeira coisa, tá? E falando sobre análise por consumo, é muito comum, muito mesmo, a gente ter curtinho aí na linha PP-VDD Bust. Um capacitor entrou em curto lá na PP-VDD Bust. É muito simples também de encontrar essa falha, porque a gente tem um alto consumo. Aqui a gente tem uma tabela, tá, de consumos que eu vou disponibilizar para vocês. Do iPhone 7, 7 Plus, certo? E aí a gente tem a linha, vamos achar aqui a PP-VDD Bust. Ou eu não coloquei aqui? Não pode. Não coloquei. Essas daqui são só das linhas VCore e VLDO. Mas quando você tem um curto em VDD Bust, normalmente a gente tem um consumo de 600 até 1 ampere. Tá? É óbvio que também varia de acordo com a temperatura da placa. Outro detalhe, quando você vai analisar, se você for usar esse arquivo na sua análise, você tem que usar sem iPower. Você tem que usar o cabo liso, sem iPower, porque o iPower pode enganar às vezes. Limita a corrente, né? Limita a corrente. Em alguns casos você tem um boot, ele rebuta quando não era.
tá? Então é importante que você não use o iPower, liga o dispositivo com a pinça, tá? Mas não use o iPower, porque vai te atrapalhar no diagnóstico. Então aqui a gente tem as linhas, tá? PP bate VCC, PP VDD main e PP VDD burst. Consumo alterado após o power, né? Que é quando... Se careca aí. Que é quando se geram as tensões de saída do PMU. Então a gente tem aí basicamente dois blocos no PMU, que são as linhas VCore e as linhas VLDO, tá? Eu chamo de VCore porque eu quero mesmo. Mas são as saídas buck, né, do circuito. Vamos ver aqui. Só que tem um detalhe, tá, pessoal? A gente pode ter um consumo em uma linha secundária assim que você conecta na fonte. Tem uma linha que dá um consumo bem interessante. E às vezes você fica louco e não sabe por que é. Que é essa linha aqui, ó, PP1V8 always. Se a linha PP1V8 always entra em curto, ou o PMU estragou mesmo, o que vai acontecer? A gente vai ter um consumo assim, ó. Não é possível que não tenha PP1V8 always. Ah, tá aqui. Consumo ao energizar a placa, variando entre 30 e 90 mA. Aí tu conecta lá na fonte e dá o consumo. 30, 90, 30, 90, 30, 90, 30, 90. E aí, o que você vai fazer? Tá? E essa é uma linha importante, é uma linha de inicialização do dispositivo. Porque se eu não tenho PP1V8 always, eu não tenho PP1V8. Lá no iPhone 6, tinha PP1V8 always, um resistor e a linha Power Hold Key, que é o Power, a linha do Power. Se tu tirar aquele resistor, o aparelho nunca vai ligar pelo Power também. Então, sai de PP1V8 always para gerar lá 1.8 volts no Power, para que eu tenha o nível lógico 1, para quando eu apertar o botão, para que eu tenha o nível lógico 0, e aí o dispositivo inicializar, tá? E aqui a gente tem os consumos das linhas. Em cima a gente tem aí as linhas VCore, né? PP, CPU, VAR. Olha como é interessante isso daqui. Se eu tenho um curto na linha PP, CPU, VAR, a gente tem um boot de até 20 mA, depois o aparelho zera. Né? Interessante, né? Consumo muito baixo. PP, GPU, VAR, início de 60 mA, vai até 160 e zero. Isso sem o iPower, tá? Você pode ter alteração. PP1V8 SDRAM, 430 mA, trava. PP1V1. Então a gente tem aí todas as linhas VCore testadas. Né? A gente fez mais ou menos umas 10 placas de iPhone 7, 5.7 e 5.7 Plus, certo? E nós também temos as saídas VLDO, tá? Onde a gente tem PP 3V3 USB, PP1V8, PP 3V0 LS, PP 0V8 AOP, PP 3V0 NAND, tá? E todos esses consumos são muito comuns. São muito comuns. Quem foi que já conectou um dispositivo na fonte e falou assim, é PP 3V0 NAND? Alguém já fez isso? Você já fez? Né? Por quê? Por causa do consumo. Então tu já vai aonde? Na PP 3V0 NAND. Aí você vai medir lá e viu que a linha está em curto. Então se você acostuma a fazer essa análise usando os consumos, você vai ter velocidade. Às vezes o aluno pode falar, eu estou com curto de 1.7 amperes no iPhone 8. É PP 3V0 NAND, certeza. Eu aposto ainda com ele. Né? Porque é muito comum. Então a gente tem que se apegar a essas coisas. Porque a gente precisa de velocidade. Óbvio, claro,
que a gente também precisa medir, a gente precisa reconhecer o circuito, o esquema elétrico, tá? E a gente aqui, pessoal, tem muitos consumos onde o dispositivo liga normalmente, tá? Entra em stand-by normalmente e você não reconhece a falha. Um exemplo, né, é aqui, PP320 mesa, boot de 260 mA. O aparelho liga normalmente e entra em stand-by. E aí, como é que você resolve isso? Quando você pega um aparelho com boot de 200 mA, para onde que você vai? Você vai testar o Tristar. Mas tem um detalhe, ó. Isso foi interessante. Na linha PP320 Tristar, anti-prox, a gente tem um boot de 220 mA, porque isso é um curto total. Como se fosse um capacitor em curto. Boot looping, nenhuma alteração no dock test, não reconhece o PC. Aí para onde que você vai? Para o Tristar? O Tristar tá ok, né? Você mediu lá no dock test. A maioria das vezes, porque ele tem 36 terminais e a gente só vai fazer a medição de 6. Mas o que é que você vai fazer antes de remover o Tristar? Porque a gente tem que aprender isso também, sabia? Pô, eu vou remover, vou sair arrancando tudo lá para medir? Não. O que é que custa tu medir as alimentações do Tristar? Custa alguma coisa? Não custa. Então, às vezes, tu tem um capacitor, um curto na linha do Tristar, mas parece que é Tristar. Não, vou trocar, porque eu só estou medindo 6, ó. Isso tem 36. Aí tu troca o Tristar. Põe um novo. Não liga. E aí? Ah, eu estou com preguiça de medir. E aí? Você vai fazer o quê? Já teve prejuízo do Tristar. É R$7 na China, mais R$7, né? Para tomar uma água. Então você tem que medir. Você tem que começar medindo primeiro. Não custa nada, é rápido. Depois você acostuma, já era. A gente tem diversos outros consumos, onde o dispositivo liga. A PP1V8 mesa, um boot de 160 mA. A gente tem curtos, né? Onde a gente tem um consumo normal, mas o aparelho não dá imagem e nem dá brilho. Aí, que é o caso aqui das linhas PP5V7 Meson AVDD e PN5V7, que são as linhas que alimentam o LCD, tá? Então, se você tem um curto em uma dessas linhas, na linha, não no componente, o aparelho vai ligar normalmente, lá, frio, de boa, tá? E aí, você vai ter que medir, você vai ter que medir lá no FPC. Tem as tensões? Tem. Ok, então você parte para as linhas lógicas, para as linhas de controle, né, para as linhas de comunicação. Aqui, a gente também iria apresentar os modos de medição, né? Mas isso acredito que não é mais necessário, tá? Aqui é onde a gente tem as tensões do dispositivo, né? As tensões V-Core, para que o dispositivo inicialize, certo? Mas, obviamente, se a gente não tem uma linha dessa, se uma linha dessa está em curto, a gente tem um consumo, como eu mostrei para vocês. Então, não está mexendo aqui. Então, se a gente tem um consumo e o aparelho não liga, o que a gente faz? A gente vai medir as linhas. A gente poderia medir todas as linhas, né? Poderia medir linha por linha. Porém, a gente já sabe qual que é o consumo aproximado. Então, o que eu vou fazer? Vou medir a linha do consumo aproximado, porque vai me dar velocidade, que é o que a gente mais quer, velocidade. Eu sempre falo, já vi gente reclamando, o professor não pode estar reparando aparelho de aluno no curso. E como é que o aluno vai aprender, se eu não fizer? Ele tem que aprender a fazer, ele tem que ter a prática. Mas, eu sempre digo o seguinte,
eu não pego um aparelho mexido, tão mexido pelo menos, para fazer um reparo em sala de aula. E nem aparelhos molhados, né, que são casos à parte. E cada aparelho tem que passar 30 minutos na bancada. Ah, mas quer dizer que você faz o reparo todo em 30 minutos? Não, eu tenho que saber o que eu já tenho que fazer, tem que estar tudo pronto em até 30 minutos. O máximo que eu vou passar com o aparelho é 1 hora. Porque a gente tem que pensar na velocidade. E como que a gente faz isso? A gente encurta o tempo? Documentando, né? Tendo experiência e fazendo análise. Aqui, a gente também tem algumas linhas, tá? Onde a gente pode ter erro ou não, né? São as linhas PP1V2NH e o T, que são as câmeras, tá? Nevada, Utah. E aí, a gente pode ter o boot normal e o aparelho ligar normalmente. Mas eu já peguei curtos nessas linhas, onde eu tinha um boot normal e o aparelho rebutava, reiniciava, principalmente com a bateria, tá? E às vezes o teu aparelho liga normalmente, depois ele desliga do nada. Isso também é uma falha de alimentação, né? Quando a gente tem as alimentações dos PMUs, a propósito do PMU, aqui nos buck, a gente tem aqui várias saídas, tá? Cada buck desse daqui, né, cada conversor desse, tem uma linha, mas a gente pode até ter 4 saídas, né? Para cada saída, a gente usa um indutor. Qual que é a função do indutor aí? Filtrar. Como que ele filtra? Ele filtra igual o capacitor. O capacitor armazena energia em forma de campo magnético, né? A propósito, o capacitor de campo elétrico e o indutor na forma de campo magnético. O que o capacitor não faz, o indutor faz. O capacitor filtra tensão. Ele está ali para filtrar tensão. O indutor, corrente. Então, eles são acumuladores de energia, porém, de formas diferentes. Tá? Aqui, na linha PP-CPU-VAR, a gente pode ter até 13,4 amperes. É uma corrente muito alta. E aqui a gente tem uma tensão muito baixa, né? Uma tensão de 0,65 a 1 volt. Isso depende muito do processamento do dispositivo. Tá? Mas por que a gente tem 4 saídas? Nos buck, a gente precisa de uma alta corrente. Tá? A gente precisa ter uma alta corrente nos buck. Os buck fornecem uma alta corrente para o dispositivo. É por isso que eu não uso saídas VLDO. Eu não posso pegar uma tensão de 1,8, por exemplo, de uma saída VLDO e fazer um jump lá para a CPU. Não vai ligar. Por que não liga? Não é por causa da tensão, é por causa da corrente. O consumo é muito alto. E a estrutura dos buck, basicamente, é aquela ali, ó. Onde a gente tem uma chave, um diodo, um indutor. Lá no final a gente tem um capacitor e esse R aí seria a carga. No iPhone, o R é a CPU. O capacitor são os bancos de capacitores e o L aí é o indutor aqui da saída. É esse indutorzinho aqui, tá? Na estrutura convencional, eu só tenho um indutor. Mas por que nessa daqui eu tenho 4? Qual que é a finalidade desses 4 indutores? Eles estão trabalhando juntos, 4? Não. A gente tem uma estrutura, tá? Multiphase. Que é essa daqui. É um buck que possui várias fases, tá? E isso me dá o quê? Rendimento. Eu poderia usar um buck com apenas um indutor, só que aí o meu dispositivo ia esquentar muito. Então eu uso 3 bucks. E eles vão se dividir para poder alimentar a carga. Certo? Sim. Se eu tenho uma falha,
em um indutor desse, né? E não é só, o indutor está quebrado. O indutor está com solda fria. Né? Então a gente não pode... está só faltando o indutor. Não é sempre assim. Às vezes você vai fazer um reparo, trinca lá o indutor. Aí, quando eu preciso do indutor, o indutor está lá quebrado, está morto. Né? E o indutor... a galera fala, eu vou testar aqui o indutor usando o multímetro. Já vi muita gente falando, vou testar o indutor usando o multímetro. O que é um indutor? Um fio enrolado, né? No núcleozinho de ferro. Trincou o núcleo de ferro, o que acontece? Eu perco indutância. Não é que aquele indutor ali parou de funcionar, não tem mais indutância, mas ele perdeu a indutância. É igual quando você vai fazer um reparo lá no backlight do iPhone 7, muito incomum no iPhone 7, mas lá no iPhone 6, 6S, você troca lá um capacitor, o capacitor entrou em curto. Aí você viu, ferrou o diodo, você tira o diodo, troca o capacitor, o aparelho não dá imagem, mas você fez todas as medições, deu tudo ok. Para onde que você vai? Para o indutor. Porque o indutor está trincado internamente. Se ele está trincado internamente, ele perdeu a indutância e logo não vai ser capaz de acumular energia. E não vai funcionar. Eu posso medir esse indutor usando um osciloscópio. Posso medir um indutor usando o indutímetro. Tá? Posso testá-lo usando o osciloscópio, porque é muito diferente medir e testar. Você vê aquele sinalzinho bonitinho ali e tal, aí você está testando o indutor. Você está vendo se ele está trabalhando. Para medir, você tem que fazer um circuito e tem que fazer um cálculozinho depois, com o osciloscópio. Tá? Agora fica a questão. Eu acho que é um indutor. Eu vou medir o indutor? Eu vou trocar. É mais rápido do que você ligar o osciloscópio, colocar a ponta de prova, é bem mais rápido. Então a gente tem que saber quando a gente deve testar, né? E quando a gente deve já substituir, já fazer a substituição. Detalhes. Nem sempre as falhas por consumo, tá? São relacionadas a um curto. Como vocês viram, se falta VDD Burst, o que acontece? O aparelho trava em 60 mA, certo? Se falta um indutor, em uma linha, por exemplo, aqui, ó, PP0V9 SOC, acho que o Leandro falou disso, que a gente tem um consumo e trava. É um curto. Não é um curto, está faltando o componente lá. Como que eu sei que o componente está faltando? Eu vou arrancar ele e substituir? Precisa disso? Não. Eu sei que a saída do componente vem do PMU, né? Buck LX0, e vai chegar em PP0V9 SOC Fixed. Então o que eu vou fazer? Vou medir a linha. Se o aparelho está travado, então ele está gerando alguma tensão. Agora, se ele gerou o consumo e depois zera, aí é outra coisa, né? Mas se ele está travado, você consegue fazer as medições. E aí você consegue fazer essas medições de duas maneiras, tá? Você pode medir diretamente a tensão, que é o que eu recomendo, no caso de um aparelho que esteja travado em um consumo. E você pode usar condução reversa, mas aí a condução reversa vai ser para você checar se o dispositivo está em curto ou não, se a linha está em curto ou não. Por exemplo, na linha PP SOC VAR, a gente tem uma queda de tensão de 0,06 volts. 0,006 volts de queda de tensão. Se eu fizer lá aquele teste comum na escala de continuidade, nessa linha, o que vai acontecer? Vai bipar dos dois lados dos capacitores. Então, como que eu vou saber que a linha está em curto?
eu uso queda de tensão. Se eu tenho uma linha dessa daí em curto, eu vou ter uma queda de tensão muito baixa. Então, esse seria o método para verificar se a linha está em curto ou não. E para verificar se a linha está falhando, tá? Você realiza a medição da tensão. Aqui, nós também temos outro detalhe em relação ao consumo e em relação ao processamento dessas tensões de saída, dos buck. Quando a gente projeta, desenvolve um circuito, tá? Eu digo isso porque quando eu comecei na eletrônica, eu trabalhava com desenvolvimento de circuito. Eu sou projetista. Não trabalhei com sistema embarcado, com fonte. Hoje eu não quero mais isso não, tá bom demais aqui com iPhone, né? Mas quando a gente desenvolve uma fonte, por exemplo, um conversor buck, a gente tem dois modos. A gente tem um modo de malha aberta e um de malha fechada. Na eletrônica industrial antiga se utilizava, é até estranho falar isso, anel aberto e anel fechado. É estranho, né? Uma coisa, anel aberto. Ei, teu sistema é anel aberto, é? Né? Aí o que acontece? O sistema de anel aberto ou malha aberta é o quê? É quando o dispositivo está lá, funcionando, e aí tem que um cara lá verificar se realmente ele está funcionando correto, né? Por exemplo, eu vou produzir aqui uma peça na indústria. Estou produzindo uma peça. Ei, será que essa peça está ok? Vou medir aqui. Ih, está errado, vou ajustar a máquina. Isso é um sistema de anel aberto, certo? E a gente tem um sistema de anel fechado, que é o quê? Quando você tem a peça sendo produzida na empresa e tem uma máquina aqui no final verificando se a peça está ok. Se houver alguma alteração, ela automaticamente vai vir aqui, aí, está alterado. Arruma aí. Então ela se ajusta automaticamente. E nos conversores buck, bust, seja lá qual for, nós temos linhas de feedback. Se eu estiver trabalhando com um circuito de anel fechado ou de malha fechada. O que é que a linha feedback faz? Ela verifica se a tensão realmente é a que deveria estar ali, né? Que foi um assunto, até que Leandro falou comigo, quando ele foi lá no nosso laboratório, né? E ele estava mostrando algumas coisas. Aí quando ele falou, pô, e tal, tem essa linha, eu, feedback e tal. Só que aí, a gente tem vários erros e várias alterações para cada linha. Para você identificar uma alteração dessas linhas, o que é que você vai fazer? Você vai medir a tensão. Por quê? A linha feedback, ela me dá a tensão. Ela verifica se aquela tensão de saída está ok. Se alterar, ela vai ajustar a modulação dos buck. Mas se eu não tenho mais a linha de feedback, se ela se perde, se ela entra em curto, simplesmente a minha tensão não vai ter mais a referência. E aí eu posso ter um aumento de tensão. Por quê? Porque se eu não tenho mais buck, o meu buck, feedback, a minha linha pode ficar flutuando, né? E a gente precisa de uma referência. E dessa forma eu posso ter uma elevação de tensão, eu posso baixar a tensão, né? Isso depende muito do que está acontecendo. Mas normalmente a gente tem a elevação de tensão, que vai tender para zero. E aí o PMU vai reconhecer, tá zero? Vou aumentar aqui. Aí você aumenta, vai ver. Você tem uma tensão acima do comum, tá? Aqui nas linhas VLDO, né, já foi muito falado a respeito disso, das linhas VCore também, tá?
E aí eu vou falar com vocês de outra parte da inicialização, né? Que além das alimentações, a gente tem o boot do dispositivo, onde a gente tem as linhas I2C, né? Os barramentos I2C. Alguém sabe o que é um barramento I2C aqui? Ninguém? São linhas de comunicação com a CPU, tá? Então, a gente tem aqui os barramentos I2C no iPhone 7. Deixa eu ver se está aqui. Eu vou trabalhar só com esses 5, né? Com esses 4, para ser mais preciso. I2C0, I2C1, I2C2, I2C3 e I2C5, tá? Quando o dispositivo inicializa, ele faz uma checagem. Ele faz essa checagem, né, utilizando os barramentos I2C. E a gente tem esses 5 barramentos, tá? Bom, aqui no barramento I2C0, se nós viermos aqui nas EXW, digitar I2C0. O que nós temos? CPU, que é o nosso mestre, o master, tá? E aqui atrás a gente tem PMU, Bust. Quem é esse cara aqui? Hã? Tristar. Mesa Bust, driver de backlight e chestnut. Então a gente tem esses componentes neste barramento. Quando a CPU vai inicializar, a gente faz a checagem desses componentes primeiro, porque são componentes importantes para a inicialização do dispositivo. Então o que a CPU vai fazer? Você está aí? Ele vai mandar um endereço, tá? O componente vai responder, a CPU vai dar um OK. Certo? Se um desses componentes não responde, ele não funciona após a inicialização. Não sei se vocês já tentaram ligar um dispositivo e depois conectar a tela. Alguém já tentou isso? Alguém já fez? Você fez? Você ligou? Por que não ligou? Porque não reconheceu. Alguém já ligou o aparelho e depois conectou uma câmera? Você já fez? Você já fez? Funcionou a câmera? Por quê? Porque não reconheceu. Não reconhece. Exatamente. Claro. Sim. O quê? Ele substituiu ligado. Não, mas se ele está ligado, ele reconheceu. O que ele não pode é ligar sem o dispositivo. Por exemplo, eu ligo o aparelho. Minha capinha rosa aqui, ó. Eu ligo o aparelho sem tela. Se eu conecto a tela, ele não vai funcionar a tela. Agora, se eu ligo o aparelho com a tela, troco a tela, faço a substituição da tela, vai funcionar normalmente. Tá? Que eu não recomendo, tá? Pessoal, a gente pode ter diversas falhas nessas linhas. Primeiro, você vai fazer um reparo aí no PMU. Você tira o PMU, limpa, faz o rebalo, solda, pá. E aí o que foi que aconteceu aqui, ó? Você soldou o PMU. E aí, a minha linha I2C, do barramento I2C0, especificamente a linha SCL, que é uma linha de sincronismo, ela tocou no terra. Tocou lá no terra. O que vai acontecer com o dispositivo? Não vai ligar. E aí, o dispositivo ele vai gerar um consumo muito interessante. Que é esse daqui, ó. Falha na linha I2C0. O dispositivo vai começar com 0,
56, 67, 150, reboot. 0, 56, 67, 150, reboot. Né? E aí, o aparelho não vai ligar. Aí você pode pensar, matei a CPU. O correto é você remover o pernil novamente, né? Substituí-lo, de preferência, e soldar novamente. Mas aí, o que aconteceu? Já peguei aparelho de cliente, que o cara foi fazer o quê, velho? Ele, troquei o Tigres, o aparelho parou de ligar. Beleza. A gente removeu o Tigres, que ele tinha soldado, fez a verificação, colocou um Tigres e o aparelho ficou com um consumo 0, 56, 67, 50. Tinham todas as tensões. E aí? O que a gente faz depois? Tem todas as tensões do dispositivo. Mas o dispositivo não liga. O que a gente faz? Swap? Ei, cadê o Eric? Tá ali o Eric. Não. Você vai vir para essas linhas também. Porque essas linhas são linhas importantes para a inicialização do dispositivo. Sabe o que é que tinha embaixo do driver do backlight? Um fio. Um pedaço de fio de jumper. E aí, fizemos a verificação da linha. A linha estava alterada. Como que a gente faz a verificação dessa linha? Ou a linha está em curto, ou a linha está alterada. Você pode usar o osciloscópio, você pode usar o multímetro. Mas eu recomendo que use um osciloscópio para fazer a medição. Removemos o componente, por sorte, foi o primeiro componente que a gente removeu. E, obviamente, era o componente que estava mais próximo da área que foi, né, reparada. E aí, o aparelho voltou a funcionar, voltou a ligar normalmente, tá? Aqui, nós temos outra linha, que é após a inicialização da linha I2C0, que é a linha I2C1. Na linha I2C1, nós temos CPU e Tigres, que é o nosso CI de carga. Como que funciona, o que é que acontece se a linha I2C1 estiver alterada? Né? Se o barramento, para ser mais preciso, estou falando de linha, mas é um barramento, são duas linhas. Uma linha de dados e uma linha de clock, tá? SDA e SL. Se eu tiver uma alteração nessa linha, a gente vai ter um consumo de 0, 59, 67, reboot. Se você tem um consumo parecido com esse, que é muito parecido com falha de SDRAM, certo? É muito parecido com falha de SDRAM. E às vezes você vai fazer lá e não resolve, porque você não mediu. E você tem que medir. Depois, a gente tem aqui uma falha em uma linha no I2C2. A gente vai ter um boot looping. Quando a gente tem um boot looping no dispositivo, o que é que a gente faz? Passa software. O correto é você fazer o quê? Desconectar todos os periféricos do dispositivo, conectar a sua bateria, de preferência na fonte, e ligar. Esse é o correto. Pra vocês terem uma ideia, eu já fiz codec de áudio e a falha estava na porra do flex da câmera. Montei o aparelho, parou o codec. Nunca parou. Aí desconectei e estava lá gravando. Era o flex da câmera. Então você tem que se atentar a esses detalhes. Tá? Peguei um aparelho que está em boot looping. Desconectei o flex da câmera frontal. O aparelho ligou. O que é que você vai fazer? Você vai trocar lá o flexzinho da câmera. Se você tem um dispositivo em boot looping e o problema é a câmera frontal, se você passar software, vai dar 4013. E como que a gente trabalha? Rapidão, né? Traz, pega, monta. Como é que é?
não é meu aparelho. Pega o dinheiro do cliente. Papapá, pé. Né? A gente trabalha rápido. E aí tu pega um aparelho, 43, tu vai lá, arranca a NAND, solda a NAND, passa software. Aí passa o software, top. Aí tu montou o aparelho, boot looping. Aí tu vai passar software de novo, 4013. Não é interessante essas coisas? Então desconecta tudo. No iPhone X, a gente tem algo muito parecido. O cliente foi para a praia, chegou lá com o iPhone X, reiniciando. Aí falou, tá reiniciando aí. Aí você vai passar software. Deu 4013. O que você vai fazer o próximo passo? Desconectar tudo e passar software. Normalmente a falha vem de um ALS, que é o Ambient Light Sensor, tá? Não sei se vocês já viram o flex da câmera frontal, não, do auricular do iPhone X. Você tem o fluid, o auricular, o microfone, e do lado você tem uma pecinha branca. Aquela pecinha branca ali é um sensor de luminosidade. Se aquele sensor tiver oxidado, alterado, tu vai ter um erro 4013, certo? Então é muito importante se atentar a isso. Isso não vale somente para o iPhone X, tá? Não vale somente para o iPhone X, XS, XS Max e afins. Se a gente tem uma falha em I2C3, aqui no caso a gente está usando a falha de software, o dispositivo vai passar software normalmente. Ele vai funcionar normalmente. Porém, aqui nas minhas linhas I2C3, a gente tem microfone e o EEPROM do LCD, né? Onde eu faço a leitura do LCD para ver se o LCD é genuíno ou não. Então a gente vai ter falha, tá? E aqui embaixo, por último, mas não menos importante, nós temos o barramento I2C5. I2C5 vai para onde? EEPROM. A gente tem duas EEPROMs no aparelho, né? Na placa. A gente tem EEPROM de anti-rollback. Alguém lembra desse nome? Alguém lembra do iPhone 6? Recorda? E a gente tem EEPROM de RF. A EEPROM de RF não é. Aqui é EEPROM de anti-rollback. A gente tinha uma falha muito comum lá no iPhone 6, que era quando havia falha de comunicação entre a CPU e a EEPROM, né? Aí você tinha que furar a CPU, fazer um jumper na CPU. No caso do Eric, que eu não sei onde é que ele está, ele fazia swap, né? E aqui no nosso iPhone 7, a gente também tem EEPROM, tá? E a gente tem exatamente o mesmo erro que a gente tinha no iPhone 6. Porém, não precisa fazer jumper na CPU. Pelo menos eu espero que... Não dá para fazer, né? Então a gente tem aí, ó. Se eu tenho uma falha em I2C5, trava em 20% no 3U Tools, né? Vai para Normal Mode. E no iTunes a gente tem um erro 9. Aí o que é que tu faz quando tu tem um erro 9? O que é que você faz? O que é que você faz, Will Soluções, quando você tem um erro 9? Hã? Ouvi alguém falando aí da memória. Você vai fazer a memória, né? Queimou a memória, né? Mas às vezes não é a memória. Às vezes você teve uma falha lá na nossa EEPROMzinha. O Will tá vermelho ali, eu acho que ele é... Esse negócio do erro 9, eu vi alguns casos que tem gente que dá uma apertada na CPU para passar o software. Em alguns casos ele dá certo, só que depois ele... Exatamente, porque vai faltar comunicação. Eu não tenho a EEPROM lógica lá da placa. Então, vai passar, vai. Mas depois retorna a dar o erro, né? Então a solução realmente, ou você faz rebalem na CPU, ou você fura a CPU, ou você faz um jumper embaixo da CPU. Eu prefiro furar, né? Eu sempre deu certo furando, não vou mudar.
Aí o que acontece? Às vezes tu vai fazer um reparozinho, besta. Tu pegou aí o 2301 em curto. Na verdade, nem era ele o curto. O curto estava na VDD Bush. Você não, que eu sei que todos aqui são profissionais excelentes. Mas o cara fez lá um serviço qualquer, aí removeu o Bush e mexeu na EPROM. Aí tu põe o Bush de volta. Se o cara tiver colocado o Bush lá, você vai achar alguma falha. Mas o cara mexeu na EPROM, colocou a EPROM ao contrário. Aí você vai ter o erro. 9. E você não vai resolver fazendo NAND. Tá? Então é importante, né? Além de a gente fazer a medição das tensões, a gente também verificar a inicialização do dispositivo pelas linhas I2C. Porque a gente tem falha. Tá? Pessoal, são 11h32. Tô com fome. E aí, a gente estava falando sobre análise por consumo, vi essa foto passando, eu não, vou falar também a respeito disso. Ontem, me perguntou, alguém, porque às vezes você tinha uma dificuldade de reparar a câmera, as câmeras do iPhone 7, 7 Plus, enfim. É muito comum você inicializar uma análise, começar, principalmente quando você pega uma falha onde a gente tem um FPC, e começar com condição reversa, né? Você vai lá, pega lá a escala de diodo, pá, começa a medir. E às vezes, a condição reversa, ela não vai te mostrar uma falha. Por exemplo, nessas linhas OL aqui, ó. A gente tem 5 linhas OL. Essas linhas OL aí, ó, são nada mais, nada menos do que as linhas de comunicação entre a câmera e a CPU. Antes, a gente utilizava um protocolo de comunicação MIP, né, para a câmera. Lá no iPhone 6, a gente tinha o protocolo de comunicação MIP. Para imagem, tá? Processamento de imagem. E aqui embaixo a gente também tem, ó, esse protocolo de comunicação. A gente tem aqui MIP, AP, TU, LCM, Data1, COM-P. Essas linhas aqui são as linhas por onde vem informação da CPU para vir para o LCD. Se eu tenho uma falha em uma dessas linhas, logo não terei comunicação e logo não funcionará. Porém, se eu tiver uma falha nessa linha, com condição reversa eu encontro, não encontro? Que vai dar OL ou um curto, mas raro. Porém, aqui na minha câmera, a gente utiliza outro protocolo de comunicação, que é LPDP, que é Low Power Display Port. Aí, eu não uso mais filtros EMI, eu uso capacitores. E aí, às vezes, o camarada fez um Wi-Fi em outro técnico, o cara chegou para ele e falou, ó, não está funcionando câmera mais não. Deu um problema aí, teu aparelho enlouqueceu, não está funcionando mais câmera não. Né? Aí ele vai levar para você está lá na correria, pá, mede lá, não, vou mexer nisso não. Mas às vezes o cara faz o Wi-Fizinho lá, e mete calor exageradamente, usa a boca de dragão, e você tem uma solda fria num capacitor desse. Ou então o cara até tentou medir, mas ele arrancou um capacitor. Enfim, a gente tem uma falha em um capacitor. Se eu tenho uma falha no capacitor, eu não tenho mais comunicação com a CPU. Então eu não vou conseguir enviar os dados da câmera para a CPU. E aí, se você utilizar a boa e velha queda de tensão, você não vai encontrar a falha. Quando você tem linhas OL, verifica para onde que ela vai. Qual que é o correto?
é você medir do terminal para o capacitor. A gente tem que ter continuidade lá. E depois, do outro lado do capacitor, se nós viermos aqui nas EXW, a gente vai ver que a gente tem a CPU. Eu tenho um circuito integrado. Se eu tenho um circuito integrado na linha, eu tenho queda de tensão. Né? E aí, vou vir aqui, vou vir no documentozinho aqui, e vou medir e comparar essa queda de tensão, que é 0,384 aproximadamente. Se não tem queda de tensão, eu sei que é solda fria na CPU, ou então a linha rompeu. Tá? Mas se tem a queda de tensão, eu sei que a linha está inteira. Pode ser um capacitor. Aqui, na nossa câmera também. E, pessoal, a gente também tem possíveis falhas nesse tipo de comunicação, onde eu uso capacitores de acoplamento, no Wi-Fi também. Às vezes você vai fazer um reparo no Wi-Fi, tá? E a gente tem aqui uma linha OL, ó. Vai vir pra cá, quebra pra caramba isso daqui, e vai chegar nesse capacitor. E do capacitor vai pra onde? Pra CPU. Aí vai que o aparelho caiu e caiu um capacitor, ou quebrou, sei lá, aconteceu alguma coisa ruim. Como é que você vai reparar? Se você vai medir lá no pad e dar OL, e realmente tem que dar OL, né? Então é muito importante você fazer a checagem dessas linhas. E aqui eu tenho um dado que eu vou passar para vocês depois, que é onde a gente tem as linhas de clock, tá? De comunicação e de reset da câmera, né? Que é a linha AP-TOUT Shutdown. Né? Shutdown é uma reinicialização, tá? E aqui a gente tem a análise usando o osciloscópio, certo? Então aqui na linha AP-TOUT Clock Com, que é onde eu tenho o clock que vem da CPU para a câmera, eu tenho que ter esse pulso aqui, ó, em 18 segundos após você apertar o power, ou então você inicializar o dispositivo, certo? E aqui a gente tem as tensões. Tem muita gente que fala, a tensão da câmera só dá para medir com a câmera conectada ou então com o iBridge. É mentira. Você consegue medir a câmera no momento de inicialização, tá? Eu chamo isso de boot up, né? Quando eu tenho maior consumo. Você vai ligar o aparelho, você não tem um pico de consumo de corrente lá, e depois ele baixa. Nesse momento, a gente tem as tensões nas câmeras, tá? Por que que eu tenho que ter as tensões nas câmeras? Para que eu consiga identificar as câmeras usando o protocolo I2C. Então, para a câmera poder responder, ela tem que estar ligada, tá? Então, a gente tem tensões que aparecem aproximadamente em 18 segundos, e a gente tem tensões que aparecem em... A hora? Já vai, o William passou, foi tempo. E a gente tem tensões que já aparecem no momento do boot, da inicialização do aparelho, tá? Aqui a gente tem as linhas, tá? De comunicação do barramento I2C, que reconhece a câmera, certo? Nós temos as linhas dos barramentos serial e nós temos ISP. Aqui no caso a gente usa o ISP para a câmera, tá? Mas a gente tem que ter esse sinal aqui para a câmera poder funcionar. Eu tenho que chamar a câmera e a câmera tem que responder. Se a câmera não responder, o dispositivo não funciona, tá? E aí o que que acontece? A gente pode ter a falha seguinte, uma linha I2C. Aqui a gente tem a linha I2C APSCL, tá?
Deixa eu encontrar aqui para onde que vai essa linha, mas se eu não me engano vai ser I2C2 essa linha aqui. Ó, J4503, que é justamente o conector da câmera frontal. Outro problema que você pode ter, o cara foi lá, o camarada foi fazer um Wi-Fi, deu calor demais e deu solda fria nesse componente aqui, ó. O que vai acontecer com o aparelho? Não vai mais ligar. Aí o que o cara pensa? CPU, matei a CPU. Não é tudo que matei a CPU. Fudeu. Então você tem que se atentar a isso. Eu já peguei um cara que colocou um capacitor aí. Aí você não encontra com análise visual rápido. Você tem que conhecer o circuito. E aí eu tive que medir as linhas para poder saber por que não estava funcionando. E tinha um capacitor aí no lugar do resistor. Tá? E aqui nas nossas câmeras, a gente também tem as linhas de comunicação I2C. E a falha que eu posso ter nessas linhas são, ou o meu resistor está alterado, ou o resistor está faltando, tá? Ou ele foi substituído por qualquer outra coisa. Para você identificar isso, você tem que ir no componente e medir. Ou então, você usa o osciloscópio. Com o osciloscópio, você já identifica a falha e aí você vai realizar as medições. Pode ser um componente, um CI que esteja conectado, pode ser o resistor, tá? Existe uma maneira de medir essas linhas, tá? Que é utilizando o multímetro na escala de tensão e medir para ver se tem 1.8 volts lá. Mas o resistor também entra em curto e se altera, tá? Ele não só abre, não. Aí tu vai vir aqui, vai medir, tem 1.8, beleza, mas não tem sinal no final. Então, uma das importâncias de você usar um osciloscópio é verificar esses sinais também. Não só a interação de indutor, não só a interação que a gente tem com o cristal oscilador, né, que é o nosso clock. Sem cristal oscilador nada funciona. Todo dispositivo microprocessado possui um cristal oscilador. Eu acho que até essa máquina aqui de Vilmar, cadê Vilmar? Não está aqui. Mas se ele tem um LCD, se ele tem um microprocessador, um processador, seja lá o que for, ele tem um cristal oscilador, que é a minha base de tempo. É onde há sincronismo. Sem processador, nenhuma rotina de programação, nenhum software funciona. Sem cristal oscilador, sem tempo, não vai. Tá? Então não é só para isso o osciloscópio. Dá para medir até fuga de corrente usando osciloscópio. Tá? Existe um lugar onde pega esses... Porque não adianta o cara ver a imagem ali e bater o parâmetro, se está correto aqui. Pronto. Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a gente tem um QR Code. Esse QR Code aqui é para vocês fazerem uma... Como que estavam fazendo? Uma doação. Tá? Pode ser de R$50. Não precisa ser muito, não. Pode ser R$50. Mas aqui a gente tem um QR Code para criar um grupo. Você já tem um grupo aqui? Todo mundo está no grupo? Oh, nem eu, não estou no grupo. Por que não colocaram no grupo? Já está pronto o grupo. Ah, tá bom. Mas todo mundo que confirmou o número lá da entrada está no grupo. No caso a gente ia fazer... No caso a gente ia fazer um QR Code para passar esse material para vocês. Não só esse material, mas um pouco mais. Tá? Já escaneou? Tá, então quem quiser escanear, pode escanear lá, certo? Ei, que horas são? Tá 11 horas aqui. Pessoal, vocês querem um sorteio de um curso?
Um curso, pô. Curso para 2020 aí. 2022. Não, vai ficar a critério do aluno. Você quer um curso? Ei, vamos fazer o seguinte. Sabrina não tá aí no Instagram, tá? Vamos já tirar uma foto aqui pra gente ir embora. Mas Sabrina tá no Instagram, vocês vão fazer o seguinte. Quem não me segue no Instagram, você pode seguir, eu tô pedindo aqui, ó. Né? Indiretamente, mas eu tô pedindo, me segue no Instagram, pô. Tá? Quero o curso ali, né? Vamos fazer assim, a gente vai fazer um sorteio, tá? Acho que só 50 pessoas falaram que queriam o curso. Só 50 pessoas falaram que queriam o curso, então a concorrência é muito pouca. Então vamos fazer o seguinte. Quem tem Instagram aqui? Quem não usa Instagram? Você não usa, pô? Você perdeu. Você também não perdeu a oportunidade. Ó, vamos fazer assim. Eu vou sortear 2 cursos. Tá? A Michele vai sortear um. A Michele falou que vai pagar a passagem aérea. Ó. A gente vai sortear 2 treinamentos. Um treinamento a gente vai fazer assim, ó. Vamos tirar uma foto. Você tira uma foto, pá, um selfie, sei lá. Oi? Não, pô. Mais bonito sou eu. Bonito e gostoso. Cadê o raposo? Vamos fazer o seguinte. Vocês tiram uma foto, tá? Já. Vocês tiram uma foto daqui e vocês postam. Marquem @ lá no Instagram. E a gente vai sortear um treinamento até o final do evento. Quando a Michele estiver sorteando, ela sorteia um treinamento e eu sorteio outro lá no Instagram. Tá? Vamos tirar uma foto? Vocês podem tirar uma foto comigo, por favor? Vamos tirar uma foto. Por gentileza, faz o joinha. Ô, velho. Tira. Eu vou processar todo mundo que tá falando da minha cabeça. Eu não vou falar uma coisa aqui porque eu sou uma pessoa educada. Ei, deixa eu fingir que eu sou magro. Ei, faz um vídeo aí, faz um vídeo. Eu vou aproveitar, pô. Ei, foi mais... Foi mais triste agora. Da próxima vez eu vou ensinar a desbloquear iPhone. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu sou tímido, tá? Ei, pessoal, agradeço a todos, tá, por estarem aqui, por assistirem a palestra. Quem não assistiu tá lá fora. Mas quem tá aqui dentro assistiu, obrigado. Espero que tenha ajudado algo para vocês. Vou estar lá no grupo, tá? Vou publicar algumas informações interessantes, ok? Não vou publicar agora, porque depois eu vou conversar com vocês, para ninguém sair distribuindo tudo de graça. Porque acho que todo mundo concorda que aqui a gente tem uma profissão, aqui a gente tem um ramo, e a gente tem que levar isso mais a sério. A gente não pode brincar com o nosso negócio. Eu, particularmente, vivo disso. Michele, Mohamed, vive disso também. Acho que todo mundo que está aqui vive disso. Então, a gente tem que levar mais a sério a nossa profissão. A gente pode sim ajudar, a gente tem um dever de ajudar as pessoas, mas dar de graça é diferente.
Às vezes tem um cara que não merece. Tem um aluno meu, que hoje ele é especialista de vidro lá no Ceará, que ele fala, velho, comprei 50 telas, vou usar um exemplo de vidro, comprei 50 telas e fui fazendo, pá, aprendi a fazer, pé, aprendi a fazer, mas eu só vou dar a dica para quem me der uma dica. Então assim, a gente não pode ser totalmente capitalista, mas a gente vive num país que é também. Para quem está começando agora, eu sei que as coisas são muito difíceis no começo, né? Estava falando para um colega nosso que eu conheci aqui no evento, como que eu comecei, né? E às vezes a pessoa pensa, o laboratório do Diego é legal, o Diego comprou tudo novo. Mas não, quando eu fui comprar minha primeira estação de retrabalho, quem me deu, que eu nem comprei, velho, tava quebrado, tá ali, ó. Me deu de presente de aniversário. E aí, a gente foi trabalhando, foi estudando, né? E as coisas foram dando certo. Uma coisa que vocês têm que fazer é só ter força de vontade e coragem. Porque eu sei que para muitos alunos meus que venderam um carro e compraram todo de equipamento, é muita coragem, não é não? Você está lá de carrão, você vende, fica a pé para comprar de equipamento, você não sabe se vai dar certo. Mas a bancada compra outro carro. Teve um aluno meu que vendeu uma moto para comprar os equipamentos dele. Hoje ele tem um treinamento lá em Fortaleza, no nível 1, básico. E cara, acho que todo mês esse cara me agradece. Não foi por mim, eu só passei o conteúdo para ele. Mas foi a motivação, a perseverança e a coragem que ele tem que ter, né? Eu falo muito para os meninos, cara, eu só trabalho com iPhone, não trabalho com Android. Eu já trabalhei, tinha que trabalhar para comer. Mas hoje eu prefiro trabalhar com iPhone. E tem muita gente que fala, mas eu não tenho cliente para mim. Eu não tenho cliente de iPhone. Quantos habitantes tem na sua cidade? Era uma conversa que a gente estava tendo ontem. Tem 100 mil. Velho, eu morava numa cidade de 20 mil habitantes, no interior. E dava. E aparecia muito iPhone. Às vezes o nome da tua loja, com a porra de um boneco do Android, está atrapalhando. Desculpa a palavra, tá, pessoal? Ei, tem como colocar aquele beat no vídeo? Cara, aprenda a se vender. Não adianta você ser o melhor técnico do mundo e não se vender. Obviamente que não adianta você se vender demais e, né, não ser bom. Mas é isso aí, pessoal. Espero que todo mundo consiga realizar seus objetivos. Isso daqui para mim é um objetivo que eu tinha na vida. Porque eu sou lá do Ceará, não sei se vocês sabem onde é o Ceará. Longe. Tem uns cabeça grande lá. E aí, dá para perceber, né? Pois é. E aí, cara, ano passado eu vim dar meu primeiro treinamento lá na Universitec. Posso fazer propaganda aqui? Desculpa, Michel. Vim dar meu primeiro treinamento. E normalmente, o cearense vinha fazer o treinamento em São Paulo. E graças a Deus eu vim dar aula. E isso para mim, se ele tivesse me chamado de graça, eu tinha ido. Ainda bem que ele não propôs, né? Porque isso para mim é muito importante. É muito importante eu ver o desenvolvimento dos meus alunos. O reconhecimento é muito bom. Tá? E hoje agradeço aqui a Michele, Mohamed, por estar trazendo a gente aí. Isso é muito bom. Tá? E eu vou aproveitar e fazer a propaganda do meu treinamento em janeiro, dia 18 de janeiro, lá na Universitec também. A gente vai estar com treinamento lá. São 5 dias de treinamento. Do iPhone 7 ao XS Max. Se alguém levar um 11 lá, a gente conserta também. Tá? Então, quem quiser fazer o treinamento, você pode falar com Sabrina. Tem um QR Code aqui no grupo. Pode falar no Instagram. E é isso aí. Amo vocês.